Olá pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Estamos voltando a gravar mais um vídeo depois de um longo período, talvez até mais de um ano, que não gravamos um vídeo para o canal, mas estamos retornando com mensagens do Reino de Deus, verdades e princípios do Reino de Deus. Creio que são coisas que irão acrescentar muito na sua vida, porque é a palavra que traz cura, são princípios eternos que o próprio Deus estabeleceu para que nós andássemos neles, ok? Então, a minha oração é que você seja muito abençoado, que você seja edificado no nome de Jesus, por essa mensagem que nós vamos começar hoje, uma série. E eu queria falar hoje um pouco sobre a maneira correta de nós orarmos. A maneira correta. Qual é a maneira correta de nós orarmos? Eu queria compartilhar com você aqui o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz o seguinte: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Eu gosto da versão transformadora, nova versão transformadora, que diz: nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Então, cada um de nós, eu tenho certeza, você que está me assistindo agora, de alguma forma, alguma vez teve a curiosidade de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus tem uma vontade perfeita para mim? Deus tem uma vontade para a minha vida? E se tem, qual é essa vontade? Eu quero te dizer que Deus tem uma vontade estabelecida para cada um ser humano nessa terra. Cada uma da sua obra, da sua criação, ele tem uma vontade perfeita, ele tem um caminho traçado, ele tem uma linha traçada desde a eternidade para que você viva nela, para que cada um de nós andemos nela. Mas o problema é como sabermos a vontade de Deus e, melhor ainda, como andarmos nessa vontade. Conhecermos a vontade e andarmos nessa vontade. Então, a Bíblia diz o seguinte, que nós não sabemos orar. Por que nós devemos, o que tem a ver a vontade de Deus com oração? Porque tudo que nós devemos fazer nessa terra tem que ser por oração. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, tudo que de Deus tem que se manifestar aqui nessa terra só se manifesta pela nossa autoridade, quando nós damos legalidade. Como assim? Deus não é o Senhor de tudo? Ele não pode todas as coisas? Sim, mas ele estabeleceu que nessa terra quem dá as cartas, quem dá autoridade, quem exerce autoridade sou eu e é você, ou seja, a criação humana, as pessoas humanas, as pessoas, nós é quem temos autoridade nessa terra. Então ele deu para nós dominarmos. E uma das maneiras de nós exercermos a nossa autoridade nessa terra é através da oração. Através de orarmos, de pedirmos, ou seja, quando nós oramos, nós damos autoridade para Deus fazer aquilo que nós pedimos. Porque ele deu autoridade, deu a terra para os filhos, nós, os filhos dos homens. Só que tem um problema. Nós somos falhos. Nós erramos, nós não sabemos a maneira certa de fazermos determinadas coisas, muitas vezes somos carnais, e essa carnalidade nos impede de fazermos as coisas corretas. Por que Tiago fala assim, ó? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, há um problema na oração. O problema somos nós. Somos nós. E aí o próprio apóstolo Paulo, falando nesse capítulo 8, nesse versículo, ele fala: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar da maneira correta, da maneira que convém. Ou seja, não sabemos orar, segundo a NVT, nova versão transformadora da Bíblia, segundo a vontade de Deus.
Então, para nós andarmos essa vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprendermos a orar. Aí você me pergunta, como que eu vou orar? Qual é a maneira certa de orar? O versículo fala, o versículo nos revela. Do mesmo modo, o Espírito Santo, aqui está o Espírito nos socorre na fraqueza. Qual é a fraqueza? Não sabermos orar corretamente, não sabermos orar de acordo com a vontade de Deus, a nossa debilidade, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, ou gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos ajuda orando. Como que ele faz isso? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele não está mais junto ao Pai. Quem está junto ao Pai hoje é Jesus Cristo, que intercede por nós. Há um intercessor no céu, Jesus. Está sentado à direita de Deus, é o nosso advogado, e intercede por nós. E há um intercessor na terra, o Espírito Santo que habita em nós. Então, se ele vai fazer intercessão na terra, ele vai precisar de alguém que dê autoridade para ele. Quem é que dá autoridade? Eu e você. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, fomos cheios do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, é dentro de nós, a partir de nós, que ele intercede. E esse texto aqui fala sobre a forma como ele intercede, com gemidos que não se expressam com palavras ou inexprimíveis. Qual é a coisa mais próxima desse versículo que nós entendemos? É a oração em línguas. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 14, aquele que fala em outra língua, não fala com homens, mas fala com Deus, e em espírito fala mistérios, porque ninguém o entende, ou seja, são gemidos que não se podem expressar com palavras. O que a gente entende com isso? Quanto mais nós oramos no Espírito, oramos em línguas, damos autoridade ao Espírito Santo para ele interceder por nós, nós estamos fazendo com que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. E através de nós, Deus, através do Espírito Santo, está nos ajudando a colocar a gente nos trilhos, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós quando nós estamos hora após hora, dia após dia, dedicando tempo. Deus está gerando a sua vontade, as suas verdades, os seus mistérios estão sendo construídos dentro de nós, estamos nos edificando para que a vontade dele seja estabelecida em nossas vidas. Então, se eu tenho um conselho para dar para você, meu querido, minha querida, ore em línguas. Dedique tempo para orar em línguas. Dedique tempo para estabelecer a vontade de Deus em você. Quando você ora em línguas, as verdades dos céus são estabelecidas na tua vida. A verdade de quem Cristo é em você é estabelecida em ti. As verdades do que Cristo fez na cruz são estabelecidas em você. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Bom, a Bíblia fala que ele já nos abençoou, mas será que a gente vive a plenitude dessas bênçãos? A gente já vive e desfruta dessas bênçãos? Óbvio que não, muitos não desfrutam. Mas quem é que pode fazer com que essas bênçãos sejam materializadas em nós? É o Espírito Santo quando nós oramos. Quando você está orando em línguas, essas bênçãos que Jesus conquistou na cruz estão sendo manifestadas, preparadas para manifestar na sua vida. E o caminho que ele tem para você, se ele tem um chamado para a tua vida, ele vai colocar você nesse chamado. Se ele tem dons disponíveis para a tua vida, ele vai colocar esses dons para se manifestarem através de você. Se você tem uma doença no seu corpo, uma disfunção no seu corpo, você vai orando, o Espírito Santo vai orar para Deus restaurar o teu corpo.
Se você tem um problema financeiro, um problema na sua família, o Espírito Santo está através de você orando, gerando as orações. Você está falando, para o quê? Para restaurar suas finanças, para restaurar a tua vida. Porque tudo que é errado, tudo aquilo que Deus não plantou na tua vida, o Espírito Santo vai fazer questão de orar ao Pai para retirar de você, para você ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que nós somos predestinados. Predestinados. Nesse mesmo livro de Romanos, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. E como que Jesus era? Jesus ouvia o Pai em todo o tempo, Jesus andava em milagres, Jesus andava na vontade de Deus, Jesus fazia aquilo que é agradável a Deus. E é esse o objetivo do Espírito Santo ser dado para nós andarmos na vontade, para nós andarmos fazendo aquilo que Deus planejou para nós. Amém? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui as verdades e os princípios do reino de Deus serão estabelecidos na tua vida e você vai viver. Então dedique, meu querido, minha querida, tempo para orar em línguas. Mesmo que você não entenda. Eu acredito que Deus tirou o entendimento das línguas que nós oramos para que nós oremos da maneira correta. Porque se talvez nós tivéssemos um entendimento, nós pararíamos de orar. Amém? Então Deus te abençoe, dedique tempo para orar em línguas, separe tempo, seja disciplinado e Deus vai cumprir os propósitos e os planos que Ele tem para você, ok? Então, se esse vídeo foi bênção para você, se essa palavra falou contigo, então CCC, curta, comente, compartilhe, amém? E Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Faça com que essa mensagem chegue para outras pessoas, ok? Deus abençoe a tua vida. Amém.